Meus amigos, mais um jogo horrível do São Paulo, mais uma partida muito feia de se assistir do time do Hernan Crespo. São Paulo que há muito tempo não apresenta um bom futebol. A última vez, eu acho que foi no ano passado, quando o Crespo tinha acabado de chegar, naquele início de boa fase, né? O início do Crespo. São Paulo, desde então, não consegue mais apresentar um bom futebol. Hoje, jogo contra a Portuguesa, vergonhoso. Não se pode perder para a Portuguesa jogando no Morumbi, na situação que está o São Paulo precisando da vitória. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. O São Paulo não podia ter perdido hoje para a Portuguesa, não podia ter tomado 3 gols, não podia ter jogado da forma que jogou hoje contra a equipe da Portuguesa. Para a gente continuar falando sobre isso, só para a gente ponderar como foi o jogo. Primeiro tempo muito ruim do São Paulo. O São Paulo foi muito mal no primeiro tempo. Um primeiro tempo que o São Paulo teve uma dificuldade no meio-campo impressionante. O Negrutti e o Pablo Maia não se entenderam durante o jogo. O São Paulo não tinha meio-campo, não conseguiu dominar a Portuguesa no primeiro tempo e saiu 0-0 porque a Portuguesa não conseguiu chegar. A Portuguesa não produziu. Na primeira etapa, o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, o Crespo muda, coloca o Marcos Antônio para tentar dar mais dinâmica, para tentar ter um pouco mais a bola nesse meio-campo. E o Marcos Antônio não faz uma boa partida. Óbvio, não foi ruim, mas não foi a partida que a gente está acostumado a ver do Marcos Antônio. E aí, cara, o São Paulo com uma zaga inteira nova, o Rafael Tolói ano passado jogou muito pouco e falhou no gol de uma forma que não podia ter falhado. Inclusive, é um jogador que está muito abaixo no time do São Paulo, é um jogador que não conseguiu se adaptar ainda, está muito pesado. A gente vê o Tolói, perdendo dividida, não chegando em bolas. O gol que o São Paulo toma é de uma falha muito grande do Tolói, está muito abaixo mesmo o Rafael Tolói. E o Doria até fez uma partida ok, bem correta. Foi a primeira partida dele, também não tem muito para onde fugir. Cedric, mais uma vez, muito mal. São Paulo toma um gol depois de uma falha do Rafael Tolói. O Nicolas marcou mal no lance, mas sinceramente eu não quero pegar no pé do Nicolas, até porque o menino tá no seu terceiro, quarto jogo como profissional do São Paulo, não tem por que pegar no pé dele. Aí o São Paulo toma 1-0, sai pro jogo, melhora, consegue produzir um pouco mais, e aí o Caleri perde um gol inacreditável, que isso não pode perder também, e depois faz o 1-1. Quando faz 1-1, aí tá o grande erro do São Paulo no jogo de ontem, que foi a troca do Crespo. Não precisava, não tinha que fazer essa troca. O São Paulo não tinha que fazer aquela troca que o Crespo fez, que é tirar um lateral direito, o Cedric não, porque o Cedric estava fazendo um grande jogo, longe disso, mas é porque você expõe o time de uma forma que não tinha necessidade. Faltava ainda 20 minutos para acabar o jogo, não tinha necessidade alguma de expor o time daquela forma. Ele tira um lateral direito, coloca o Tapia, que é um atacante, cara, sinceramente, não tem nível para estar no São Paulo, mas se esforça muito, mas enfim, acho que esse não é o principal ponto. Mas ele tira um lateral direito, coloca um atacante, expõe o time, ninguém entendeu, nem quem estava assistindo, nem quem estava dentro do campo, quem ia ocupar essa faixa, porque não tinha ninguém dessa característica, não tinha nenhum ponta barra ala que pudesse recompor ali. O São Paulo faz uma linha de 3, o Rafael Tolói cai pela direita, o Doria no meio, o Nicolas na esquerda, todo mundo muito espaçado, e você expõe um moleque de 18 anos, que é o Nicolas. Você expõe ele numa situação horrorosa, porque é um moleque de 18 anos, exposto, nunca jogou de zagueiro. Quem acompanha o futebol de base mais ou menos sabe que ele é muito mais construtor do que defensivo, e aí você expõe ele numa situação dessa. Cara, é inacreditável. Aí o moleque foi juvenil? Foi. Ele errou? Ele errou. Mas, cara, para mim o erro maior tá em quem colocou ele nessa situação, que é de tirar um lateral, expor o time inteiro, e aí o Nicolas jogando de zagueiro acaba cometendo uma falha. Foi uma falha que não pode acontecer, é uma falha juvenil, mas é um garoto de 18 anos. Eu prefiro atrelar a culpa desse gol a quem colocou o São Paulo nessa situação, que foi a troca do Crespo, do que ao erro do Nicolas, até para preservar um menino de 18 anos, acabou de subir para o futebol profissional. As trocas do Crespo hoje foram muito ruins. Eu não entendi. Eu entendi a escalação, não sei se concordo, eu acho que é importante ter um rodízio, ainda mais que tem um Palmeiras no final de semana. Não sei se concordo em trocar a dupla de zaga, não gosto disso, de ter uma dupla de zaga completamente diferente, não tá tão entrosada. Coloca metade, que seja. E aí o São Paulo acaba tomando 2-1 depois desse erro. O erro do Crespo, para mim,
muito grande, ele erra nas mudanças, o Lucas tá muito abaixo, o Pablo Maia tá muito abaixo, tem muita gente muito abaixo no time do São Paulo, e o Crespo precisa ser cobrado. Já vou falar sobre isso. São Paulo toma o terceiro gol depois de um erro do Ferreirinha, e aí ainda consegue descontar depois com o Calério 3-2. Mas, cara, não pode acontecer isso. O São Paulo não pode tomar de 3-2 pra Portuguesa. São Paulo não pode tomar 3 gols de um time como é o da Portuguesa. São Paulo não pode perder no Morumbi pra Portuguesa. Num ano em que tá tudo uma merda pro São Paulo, vamos falar o português, claro, tá tudo uma merda pro São Paulo, o São Paulo precisa fazer o resultado nos jogos em casa. O São Paulo precisa fazer o resultado jogando dentro do Morumbi, jogando diante do seu torcedor. E aí você perde 3 pontos de um time como a Portuguesa. Ok, é o Campeonato Paulista ainda, gente, mas tem que ligar o alerta pro Campeonato Brasileiro que começa nas próximas semanas. Não é igual o habitual, que o Campeonato Brasileiro começa lá em abril, dá tempo pra errar. Não, não dá tempo pra errar, porque semana que vem o São Paulo já pega o Flamengo. Semana que vem o São Paulo pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E vamos ser sinceros, cara, jogando esse futebol que tá, eu prefiro que o São Paulo caia na primeira fase, que o São Paulo não classifique, do que o São Paulo vá pro Campeonato Brasileiro jogando mata-mata de Paulista. Porque aí se a gente for minimamente bem, aí vai ter que colocar titular no Paulista, aí vai ter que poupar no Brasileiro, e aí se passou 5 rodadas que o São Paulo não conseguiu ir bem, fudeu. Porque aí a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, o início do Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, cara. Então, sinceramente, com essa bola que a gente tá jogando, eu prefiro não classificar. Porque aí o São Paulo vai com força máxima no Campeonato Brasileiro, foca no Campeonato Brasileiro, pra quem sabe buscar 45 pontos. Não é time pra cair, mas o futebol é de time que vai brigar pra não cair. O futebol do São Paulo. E aí que tá, entra o erro do Crespo e entra onde o Crespo precisa ser cobrado. O Crespo precisa ser cobrado, gente. O São Paulo precisa jogar mais. O São Paulo não pode jogar esse futebol que tá jogando. O São Paulo tem um bastidor hoje completamente turbulento? Tem. Tem problemas administrativos? Muitos. Tem muitos salários em atraso? Isso tem com toda certeza. Só que o São Paulo precisa jogar mais. O time do São Paulo é top 5 Brasil? Não é. Mas o time do São Paulo não é o top 5 piores do Brasil para brigar para não cair, porque é futebol de time que vai brigar para não cair. São Paulo precisa jogar mais, o Crespo precisa ser cobrado, porque o São Paulo precisa jogar mais. Eu não tô falando isso porque eu quero a cabeça do Crespo. Longe disso, gente, pelo amor de Deus. Escuta o que eu tô falando. Não quero a cabeça do Crespo. Eu acho que ele precisa ser cobrado, porque ele tá há 5 meses falando de DM, falando de política, falando dos problemas que o São Paulo tem, e o São Paulo tem muitos problemas. Mas, cara, uma hora precisa... Beleza, tem esse problema? O que eu posso fazer para resolver? Vamos botar os melhores para jogar. São Paulo precisa jogar mais, o Crespo precisa fazer o time jogar mais. E tem muitos jogadores do São Paulo que precisam ser cobrados. Cedric tá muito abaixo. O Pablo Maia tá muito abaixo. Cara, quem mais? Tem muitos jogadores muito abaixo. O Bobadilha que entrou muito abaixo. Rafael Tolói muito abaixo. São Paulo precisa melhorar. A sequência do São Paulo é delicadíssima. É Palmeiras fora de casa, Flamengo em casa, Santos em casa e Santos fora. Santos esse segundo pelo Campeonato Brasileiro. Não é uma sequência fácil, é uma sequência extremamente delicada. São Paulo vai sofrer nessas próximas semanas, principalmente se continuar com esse futebol. Precisa melhorar, precisa achar uma forma para melhorar. É mudando de formação, como tentou um 4-3-3? Não sei. É mudando para o 4-4-2? Eu acho melhor. Eu acho que a formação que o São Paulo jogou contra o Corinthians é a ideal. Que é o quê? Rafael, Mike, Arboleda, Alan Franco para mim, o Nicolas, eu prefiro o Nicolas do que o Wendel, apesar do erro, e ele tem que colocar o Nicolas, não pode queimar o moleque. O ideal é o Enzo Dias. Aí, trinca de meio, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. Lucas e dupla de ataque com o Luciano Calera. Para mim, esse é o time titular hoje do São Paulo, fazendo um losango no meio. Enfim, queria ouvir a opinião de vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o jogo. Um jogo muito ruim do São Paulo, mais um jogo ruim. O Crespo precisa começar a mexer uns pauzinhos. Entendo que tá difícil, que não é fácil trabalhar num clube com tanta instabilidade. Só que precisa aceitar, precisa entender que é o que vai ter para essa temporada. E o São Paulo precisa jogar mais, precisa estar melhor, precisa apresentar mais futebol. Porque senão vai ser um ano bem, bem sofrido para o torcedor de São Paulo.